Eu vou ensinar para vocês uma técnica muito utilizada no mercado hoje de organização e gestão de projetos. Ela chama Scrum. Eu peguei essa metodologia do Scrum e eu adaptei ela para a realidade do nosso PM. Então, a ideia hoje é vocês aprenderem esse método, ser uma coisa que vocês vão poder colocar no currículo também, por exemplo, eu tenho experiência com Scrum. Objetivo da aula de hoje: formar e consolidar os grupos de vocês, definir os papéis que cada um vai ter no grupo. Então, antes da gente começar a fazer o projeto, a gente já vai definir esses papéis, porque vocês vão ver que isso vai ajudar muito no desenvolvimento do projeto. Tentar evitar ruído de comunicação também, que geralmente são as coisas que mais atrapalham durante o desenvolvimento do projeto. Depois de definir os papéis, a gente vai organizar o nosso projeto com o Scrum, que é essa metodologia que eu falei para vocês. A gente vai planejar uma palavrinha nova aqui, o sprint. A gente vai falar hoje na aula, né, o que significa isso aqui de sprint, até 15/3, que é a primeira entrega de vocês, e rascunhar o título, o objetivo geral e o público-alvo. Começando, relembrando, né, esse começo é mais uma lembrança da aula passada. Então, o que é um projeto? É um conjunto de atividades organizadas para a gente poder alcançar um objetivo específico. Quais são as características de um projeto? Ele tem que ter um propósito definido. O que é o propósito? É o tema, é o que te motiva a fazer esse projeto. Ele tem que possuir etapas bem estruturadas. Aqui a gente vai trabalhar com um projeto de 4 etapas. E ele tem que ser temporário. Vocês têm que pensar que é uma coisa que tem início, tem meio e tem fim. Não pegar algo complexo para vocês fazerem em um curto período de tempo. E tem que gerar o resultado concreto, aquele resultado na sociedade que a gente está esperando. O nosso PM, então, né, a gente vai ter essas 4 etapas que a gente vai ver ali na frente, que são as nossas 4 sprints do nosso projeto. Toda vez que a gente tem uma entrega, a gente tem uma data, uma janela de entrega, a gente vai ter essa sprint, que é onde a gente vai dividir esse projeto em pequenas partes, para não sobrar ali muito trabalho para uma única pessoa e vocês terem que correr num curto período de tempo para fazer um milagre, né? Então, a gente vai começar construindo essa ideia, que é a entrega que a gente vai ter ali no dia 15, tá chegando. Depois a gente vai definir melhor esse público-alvo. Eu vou trazer aqui umas técnicas também de como chegar nesse público-alvo de forma assertiva. A terceira etapa, que é a ação, vocês irem para essa ação e escrever o portfólio, que é o relatório do que vocês fizeram, e depois o produto final de vocês, que vai ser essa apresentação final. A gente vai trabalhar também com uma metodologia que chama pitch, que ela é muito utilizada na apresentação de projetos inovadores. ODS, a gente falou na aula passada sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vai fixar aqui hoje o nosso projeto na ODS 3, de bem-estar. A gente tem que propor, pensar em projetos que impactem a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, o Scrum é essa metodologia para poder organizar projetos em etapas curtas. Inclusive, o Scrum ele faz parte de um conjunto de metodologias de gestão de projeto que chamam metodologias ágeis. Por que são metodologias ágeis? Porque elas pegam coisas que antigamente demorava muito tempo, que era um sistema de gestão de projeto que chama gestão em cascata, que as coisas ficavam emperradas, elas não andavam, se uma única pessoa que é responsável por uma parte crucial do projeto, e essa parte crucial faz tudo desandar, o projeto não consegue andar. Então, essas metodologias ágeis, elas surgiram para isso, para evitar que uma única coisa, um único problema, uma única pessoa trave todo o desenvolvimento daquele projeto. Então, ao invés da gente planejar coisas a longo prazo, a gente planeja pequenos períodos de tempo. A gente pega tarefas que são muito complexas e quebra ela em pequenas tarefas que são mais fáceis, mais rápido de fazer. E aí, quando você vê, você já fez um negócio super complexo porque você foi fazendo microtarefas. Então, é daí que vem a base do Scrum. Então, ele vai ter ali divisões de papéis muito claros, pessoas que são responsáveis por cada uma das suas áreas. E ela organiza esse trabalho em grupo para evitar que tenha ruído, que tenha brigas. Ela ajuda a dividir as responsabilidades também, para ficar claro
quem é responsável por cada coisa. Facilita cumprir prazos. É mais fácil, ao invés de você ver um cronograma muito grande, você olha para um cronograma de no máximo 2 semanas. Então ele facilita ali você gerir esses prazos. A gente sabe que quando tem um prazo muito longo, quando que a gente vai fazer? No último dia, no dia anterior. Então, como a gente já sabe que a gente vai fazer no dia anterior, então vamos considerar prazos curtos, prazos realistas. Isso é uma coisa muito importante para o Scrum, ser realista, não prometer fazer mais do que é possível que você possa fazer. Assim, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, eu moro longe. Então não prometa que você vai fazer mais do que você pode fazer. Vai ter uma pessoa ali que ela é melhor de cobrar, ela é boa de mandar. Essa pessoa que é boa de mandar, a gente deixa ela para mandar, para fazer com que o projeto fique dentro do cronograma. Já tem uma outra pessoa que ela é boa com o Canva, ela sabe fazer uma apresentação bonita, sabe fazer uma postagem legal. Já tem um outro que gosta mais de anotar. Então a gente pega pessoas que têm perfis diferentes, que têm facilidade de fazer aquilo e aloca estrategicamente. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem nessa formação de grupo. Não pense assim, eu vou fazer o trabalho com o meu amigo porque ele é meu amigo. Você vai fazer o trabalho com o teu amigo que tem a mesma skill que você, que tem a mesma habilidade que você, vai ficar difícil para os dois. Abre a mente, assim, de você ver pessoas que têm interesse em comum e que têm habilidades diferentes da sua que vão te complementar. Pensem um pouco nisso também. E evitar deixar tudo para a última hora. A gente não vai deixar, então já considera que está na última hora já desde o princípio. O Scrum, eu adaptei, ele é uma metodologia bem grande, ele tem uns nomes em inglês das coisas. Então eu peguei ali a nomenclatura e trouxe uma coisa um pouco mais adaptada pra gente. Mas tem algumas palavras que são muito usadas no mercado, elas são usadas em inglês, então eu tô trazendo elas assim, porque é o contato que vocês vão ter na realidade. O backlog nada mais é a lista de tarefas do projeto. Como que a gente define o backlog? A gente pega lá uma forma... Eu faço assim, pego lá o chat GPT, jogo o manual do PM lá, o PDF do manual do PM, falo pro chat, eu tenho uma equipe com 5 pessoas, uma pessoa vai ser responsável por isso, a outra por isso, a outra por aquilo. De acordo com o que está sendo falado aqui no manual do PM que eu estou anexando, cria um backlog para o meu projeto. Então ele já vai pegar o quê? Todas as datas, exigências, as normas e vai criar um backlog. Se não, você faz exatamente o que eu falei para vocês. O que eu falei para o ChatGPT fazer, você faz. Vai lá, lê o PDF, marca ali as datas importantes, as entregas, os requisitos da entrega e você vai criando o backlog com essas macro tarefas. A gente vai ter uns exemplos mais para frente para vocês entenderem melhor. Criou o backlog, que é a lista de coisas que a gente tem que fazer. Na aula passada eu dei um exemplo para vocês da viagem, né? Vou viajar com os meus amigos. O que eu preciso para essa viagem? Preciso fazer a mala. Fazer a mala já é um item do meu backlog. O que precisa ter na minha mala? Tá calor, então eu preciso usar roupa de calor. Colocar na minha mala roupa de calor. É um item do nosso backlog. Eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de Uber. Preciso decidir a forma, o veículo, o transporte, né, que eu vou usar para viajar. Também é o item do nosso backlog. Eu preciso decidir, mas eu também preciso alugar. Também preciso comprar a passagem. Vai virar outro item do backlog. Perceba que o backlog, ele não é fixo também. Pode ter coisas ali que você planejou e no decorrer do projeto, você fala, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Não tem problema. Você só vai colocar lá no relatório. O segredo é ser sincero também. Você coloca no relatório. A gente definiu para o nosso backlog que a gente ia fazer isso, isso, isso e aquilo. No decorrer do tempo, não deu para fazer. Por que não deu para fazer? Escreva, defina por quê, explique por quê. Aí a gente vai ter a sprint, que é o período até a próxima entrega. Então hoje, a gente vai começar a nossa primeira sprint, que vai ser até o dia que vocês vão entregar a primeira entrega. Terminou a primeira entrega, vocês vão entrar na segunda sprint, que é o período que vocês precisam preparar a segunda entrega de vocês. O quadro é a forma que a gente organiza tudo isso.
Eu vou abrir aqui mais para frente. Eu criei um template no Canva para vocês terem um quadro ali também. Esse template está todo explicado como que usa ele no Canva também, mas eu vou abrir ele aqui com vocês. E o quarto elemento é a reunião. É um alinhamento semanal. Vocês não precisam todo dia se encontrar para falar daquele projeto, mas vocês não podem se encontrar nunca. Então, definam uma reunião de alinhamento semanal. E essa reunião não precisa ser longa. Pode ser uma reunião de 15 minutos. Uma reunião ali só para atualizar. Ó. Eu estou fazendo tal coisa, já eu estou fazendo outra coisa, porque isso aqui a gente melhora a comunicação, reduz ruído. Não precisa uma pessoa toda hora ficar lá no grupo do WhatsApp cobrando, falando, pô, você não fez isso, ninguém está fazendo aquilo. Se vocês definem um horário de alinhamento semanal, já se resolveu. Falou aquela semana, agora aguarda para a semana seguinte. Vai guardando as coisas ali, chegou no alinhamento semanal, coloca os pingos nos is. O sprint original, como que ele funciona? A gente vai ter 3 elementos muito importantes. Inclusive, por isso que os nossos grupos são de 3 a 5 pessoas. Quem são esses elementos? O primeiro, ele vai ser um cargo, ele recebe um nome em inglês que chama Product Owner. Eu traduzi aqui para vocês que é o dono do produto. Dentro de uma empresa, o dono do produto, o Product Owner, ele conversa com o cliente para entender quais são os requisitos do que esse cliente quer comprar. Então, a partir dos requisitos desse cliente, ele cria as definições do projeto. Aqui no nosso caso, o cliente de vocês sou eu. Eu sou o cliente de vocês e eu estou definindo os requisitos. Quais são os requisitos do cliente? O manual do PM. Lá no manual do PM, vocês vão ter todas as regras do projeto, que é o que esse cliente está querendo contratar de vocês, está querendo desse projeto. No caso de vocês, esse cliente também vai ser a população-alvo que vocês estão aplicando esse projeto. Vocês estão pensando ali, eu estou pensando em um projeto de alfabetização para crianças com paralisia cerebral. Quem é o cliente de vocês nesse caso? Você vai ter a criança com paralisia cerebral, você precisa entender o que essa criança quer. Quais são os requisitos para que ela possa se engajar nesse projeto? Os pais dela também. Você precisa conversar com os pais dessa criança para entender como que é a convivência, quais são as limitações. Então, por isso que é muito importante vocês terem essa interação com a sociedade. Vocês irem a campo, irem perguntar, questionar as pessoas, aplicar entrevistas, para entender de fato o que elas demandam. Depois disso que foi criada essa lista de requisitos, o nosso backlog, a gente vai listar os requisitos do sprint. Por quê? Tem coisas que são mais prioritárias do que as outras. O que vai fixar a prioridade de vocês? A entrega de cada sprint. A cada entrega ali, o que você precisa fazer para ter aquela entrega com sucesso são os itens, a lista de requisitos do sprint atual. Quem vai cuidar para que os prazos fiquem de acordo com o que é necessário, para ninguém se atrase? Esse cargo, de Scrum Master, ele tem essa responsabilidade de controlar os prazos. Geralmente é uma pessoa bem organizada, uma pessoa que é ligada nos prazos, que organiza tabelas, que gosta ali de organização. Depois disso, passa para o ciclo de desenvolvimento. Então, a gente vai ter aqui o nosso time trabalhando em conjunto para desenvolver esse projeto, para desenvolver cada micro entrega. Essas micro entregas vão ser ali a entrega do incremento do nosso produto. Por que é o incremento? Nós temos 4 entregas diferentes até chegar na nossa apresentação final. Então, a gente vai fazer pequenas entregas parciais, que são esses incrementos do nosso produto, que no final vão virar esse produto completo. Se precisar de revisão, por que é um ciclo isso aqui? Porque as coisas podem dar errado no desenvolvimento do projeto. Então, se a gente desenvolveu alguma coisa e deu errado, a gente não vai dar sequência com uma ideia que deu errado. Isso é desperdício de tempo, é desperdício de recurso. A gente volta atrás. Volta lá atrás, conversa com as pessoas, vê se essas prioridades realmente são as prioridades do momento, até finalmente a gente conseguir chegar ali nesse nosso produto final. Essa metodologia, hoje, ela tem sido muito utilizada, principalmente em startups, e as grandes empresas também estão começando a implementar.
porque ela deixa as coisas mais rápido. A gente consegue resolver um monte de ruído, por isso que eu trouxe essa ideia para vocês aqui. E é uma coisa que, inclusive, vocês podem colocar no currículo de vocês. Falar, eu tenho conhecimento de metodologia ágil, tenho experiência com metodologia ágil, porque eu apliquei no meu projeto multidisciplinar. Esses cargos eu adaptei para a realidade aqui de vocês. Então, a gente vai ter o gestor de projetos. Quem que é o gestor de projetos? Ele vai ser responsável por verificar ali o manual do PM, ver qual que é o escopo, o que precisa ser entregue, quais são as prioridades e validar com a professora se realmente está certa essa entrega antes de submeter. Depois, a gente vai ter o gestor de operações. Esse gestor de operação, ele vai fazer a coisa funcionar. Ele vai ficar ligado nos prazos, nas tarefas que o gestor de projetos colocou ali para a galera fazer e como está o andamento da equipe. Então, está tendo um ruído na equipe, é o gestor de operações que vai resolver esse ruído na equipe. Ele vai ser o braço direito ali nessa gestão do gestor de projetos, para garantir que as coisas funcionem. Terceiro cargo, gestor de parcerias. Quem é o gestor de parcerias? O vendedor. Na vida real, ele vai ser o comercial ali de uma empresa. Ele vai fazer o contato com as instituições, vai organizar as visitas, vai organizar a agenda de todo mundo para que seja possível fazer uma visita. Tudo que diz respeito ao parceiro, se você for fazer com uma igreja, for fazer com uma ONG, for fazer ali com a prefeitura, esse gestor de parcerias vai ser o contato. Então, o ideal é que seja uma pessoa que fala bem, que gosta de se comunicar, que usa ali o WhatsApp muito bem. Então, vai dividindo pelas skills. Gestor de qualidade é quem vai garantir a qualidade do que vocês estão entregando. O relatório, a gente vai disponibilizar o template. Quem vai cuidar desse template é o gestor de qualidade. Perceba que não significa que ele vai escrever o relatório sozinho. Todos vocês devem contribuir na escrita do relatório. Ele vai ser ali o responsável pela qualidade do relatório, que vai formatar, vai dividir os textos, vai falar, ó, você vai ficar com a introdução, você vai ficar com os objetivos, você vai ficar com os resultados, mas todos devem ajudar na criação desse texto. E o gestor de comunicação, que seria algo como o designer, a pessoa ali da rede social. Por quê? Ele vai cuidar dos slides, não significa também que ele irá fazer os slides sozinhos, mas ele que vai cobrar o resto do time para que esses slides saiam com sucesso. Vai registrar as ações de vocês. Então, vocês foram fazer uma visita, precisa tirar foto, precisa filmar. Quem que é a pessoa que vai ficar com o celular na mão responsável por isso? É o nosso gestor de comunicação. E ele vai organizar a apresentação. Vocês têm que ensaiar para a apresentação, ele vai cuidar desse processo. Uma equipe de 5 pessoas, ela vai conseguir designar uma pessoa para cada uma dessas tarefas. Quando você me fala, professor, eu posso fazer em 3? Pode. Mas perceba que em 3, você vai ter 2 pessoas acumulando papéis diferentes. Professora, posso fazer em 6? Se você fizer em 6, alguém vai ficar trabalhando menos. Não vai ser injusto. Você vai ter alguém ali que vai acabar trabalhando menos ou alguém que vai acabar trabalhando mais. Então, por isso que a gente definiu que os projetos devem ser feitos de 3 a 5 pessoas. Por que a gente está colocando esses cargos aqui também? Porque depois vocês podem colocar no currículo de vocês como uma experiência profissional. Você coloca lá, eu fui gestor de projeto no meu exemplo, do projeto Mão 3D. Eu fui gestora de projeto do projeto de extensão. Vocês vão dar um nome, né? No final, ali na apresentação de vocês vão dar um nome. E aí você vai poder colocar lá no teu currículo. Como gestor de projetos, eu fui responsável pelo escopo, pelas prioridades e pela validação de entrega. Isso vai fazer um diferencial grande para vocês quando vocês forem participar de um processo seletivo. Vão ver, muitas pessoas não têm experiência profissional. É difícil conseguir um estágio.
esse tipo de experiência de extensão hoje é considerado como uma experiência profissional, se vocês fizerem de uma forma profissional, porque a pessoa vai bater o olho no teu currículo e ela vai falar, legal, na entrevista, o que você fez? Mostra para mim aí, mostra para mim os resultados. Então, por isso que vocês vão ter um portfólio, vocês vão ter uma apresentação, e isso tudo vai ajudar vocês na hora de conseguir um estágio, conseguir uma vaga de emprego. Agora, falando do nosso quadro, a forma que a gente vai organizar isso. Eu coloquei um link aqui para vocês, que vocês vão abrir esse quadro. Já sabe quem vai ser responsável por esse quadro? Já sabe? O gestor de projetos. O nosso gestor de projetos e o nosso gestor de operação são os dois principais ali que vão garantir que esse quadro fique organizado. O gestor de projeto vai definir o nosso backlog, que são as tarefas que a gente precisa fazer, e o gestor de operação vai definir aqui o que a gente vai fazer durante esse sprint. As empresas, geralmente, elas têm um quadro branco, você vai ter uma salinha de reunião, tem um quadro branco parecido com esse, eles desenham isso no quadro branco e trabalham com post-its. Por que post-it? Porque as coisas mudam. Se deu problema, você pega o post-it, joga fora, começa de novo. Como a gente não tem quadro, mas a gente tem Canva, né? Hoje a gente tem tecnologia, o nosso post-it, ele vai ficar aqui virtual no Canva. No backlog, a gente coloca ali as tarefas que podem ser consideradas para o nosso sprint, aqui, para o nosso projeto. Coloca o que você tem que fazer. Não precisa escrever um texto enorme, gente. Post-it é para bater o olho rápido, é para não perder tempo. É por isso que é post-it, é para ser rápido. O que tem que fazer? Contar. Precisa fazer o contato com uma ONG? Precisa fazer contato. Precisa fazer parceria. Tenta sempre botar só uma palavra ali para facilitar. Às vezes leva mais tempo pensar numa palavra, né? Em uma única palavra que define aquilo. Mas não precisa colocar um parágrafo. Coloca ali o que vai ser feito de uma forma eficiente de comunicar. Quem vai fazer? O fulano vai fazer o contato com a instituição. Qual que é o prazo? Vocês vão definir em conjunto. O prazo é, sei lá, dia 12 de abril é o prazo para fazer o contato com essa instituição. Aí o nosso gestor de operações é quem vai ficar cobrando ali, vai falar, e aí, já fez? Conseguiu fazer o contato? Mas ele não vai ficar só cobrando, você tem que dar meios para resolver o problema também. Fala, ó, você não tá conseguindo fazer? Vou te ajudar, vamos lá, vou tentar entrar em contato também. Lembrem que o gestor é o responsável, mas ele sozinho não vai fazer as coisas acontecer, vocês devem trabalhar em conjunto. Eu vou abrir o quadro aqui para vocês agora. Esse link aqui eu vou colocar para vocês lá no Ava, né, nas aulas. Ele já estava aberto. Aqui o quadro, no Canva. Então aqui, ó, eu coloquei umas instruções para você. Então como que vocês vão... Lembrando, não é obrigatório que vocês façam esse quadro. Esse quadro é para facilitar a organização de vocês, mas em nenhum momento eu vou cobrar de vocês isso. Mas, se você fizer o quadro, vai ser resultado no teu relatório. Você pode printar aquele quadro bonitinho ali, o Canva, inclusive, você fez o teu quadro, já tá cheio de coisinha bonitinha feita aqui. Você seleciona todo mundo aqui, ó, clica com o botão direito, seleção para download. Aí você consegue gerar uma imagem legal para o teu relatório, para a tua apresentação. São formas de você comprovar no relatório que vocês de fato fizeram aquilo. Eu não vou... Novamente, organize assim como for mais fácil. Eu sei que não é todo mundo que consegue usar o computador, que consegue usar esse tipo de tecnologia, mas eu estou dando aqui uma ideia para ajudar vocês. Então, aqui eu já deixei até um exemplo. Tem aqui no nosso backlog o quê? Eu preciso encontrar um parceiro. Quem vai fazer isso? O nosso gestor de parcerias, e ele tem até o prazo de 15 de abril para encontrar esse parceiro. Se ele não conseguir até 15 de abril, a gente vai crucificar o nosso gestor de parcerias? Não. A gente vai falar, meu amigo, vamos te ajudar. Eu conheço uma igreja, eu conheço uma ONG, eu conheço uma escola, conheço um professor, todo mundo, a gente mobiliza para ajudar as pessoas. Se a gente tenta mobilizar uma rede e falar, ó, eu quero ajudar as pessoas se mobilizam, vocês conseguem, a hora que vocês definirem o tema. Então, lembrando só, né, as nossas sprints, a gente tem 1, 2, 3, 4 sprints. O espaçamento
Entre cada uma é de mais ou menos 1 mês, então vocês têm aproximadamente 1 mês para fazer cada uma dessas entregas. Isso aqui está lá no manual do PM de vocês, eu só separei aqui no slide por ano, então por turma, né? Então essa aqui é as datas das entregas são todas as mesmas, para todas as turmas, só o que muda são as datas das aulas. Mas eu deixei lá separado para vocês a turma 4, Psicologia e Pedagogia, que é essa agora, e as outras turmas têm isso também. Eu fiz aqui com vocês o nosso backlog da Sprint 1, que é a nossa primeira entrega. Então, a gente tem que entregar o quê? A ficha do grupo. Para a ficha do grupo, quais são as tarefas que a gente precisa? A gente precisa formar o grupo, a gente precisa definir os papéis de cada um, escolher o tema, definir a disciplina, que vai ser base, delimitar o público-alvo, escrever um título provisório, escrever o objetivo geral, revisar para ver se não tem erro de português ali, se não tem palavra duplicada, e enviar a entrega 1. Então, eu vou fazer a sprint 1 com vocês. As próximas sprints vai muito depender dos projetos que vocês vão escolher. Que vocês vão escolher projetos com entregas diferentes. Mas eu estou dando o exemplo do ponto de partida aqui para vocês. Agora, acabou a aula, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu quero que vocês se juntem as cadeiras, já sentem em conjunto nos grupos de vocês. E quem não tem grupo, a gente vai arrumar um grupo para vocês agora.